Ela foi puxada pelo braço e jogada para fora do quarto, na frente de todo mundo, enquanto a mulher elegante dizia que ela não tinha o direito nem de estar ali. Os olhares vieram na hora. Julgamento, cochicho, gente olhando como se ela fosse invisível. Ana ficou parada por um segundo, o braço doendo, o orgulho ferido. Mas mesmo assim, ela não foi embora. E ninguém ali entendeu o porquê. Até que lá de dentro, o homem que estava na cama abriu os olhos, olhou na direção da porta e chamou o nome dela. O corredor inteiro ficou em silêncio, porque naquele momento ficou claro que tinha alguma coisa ali que ninguém estava vendo. Se você gosta de histórias com segredos escondidos, reviravoltas e destinos transformados, se inscreve agora no canal Segredos e Destinos e deixa seu like para apoiar, porque o que vai acontecer depois disso muda tudo. Ana saiu do hospital já quase sem sentir os pés. O plantão tinha sido daqueles que parecem não acabar nunca, com correria, gente chorando, médico chamando de um lado, aparelho apitando do outro e aquela pressão que só quem vive dentro de hospital entende. O cabelo castanho estava preso de qualquer jeito, com alguns fios soltos grudados no rosto pelo suor. Debaixo dos olhos, 2 marcas fundas denunciavam o cansaço. O uniforme azul claro já estava amassado e o corpo inteiro dela parecia pedir cama, silêncio e esquecimento. Mas a vida, às vezes, não respeita o limite de ninguém. Ela mal tinha atravessado metade da rua quando ouviu o estrondo. Foi um barulho seco, violento, daqueles que fazem todo mundo virar o rosto na mesma hora. Um carro de luxo, preto, enorme, desses que chamam atenção até parado, tinha batido com força contra a divisória da avenida depois de tentar desviar de uma moto. A frente ficou completamente destruída. O vidro estilhaçado se espalhou pelo asfalto, como se fosse gelo quebrado, e a fumaça começou a subir do capô. Por alguns segundos, ninguém fez nada. As pessoas foram se aproximando aos poucos, formando aquele círculo estranho que sempre aparece nessas horas. Tinha gente com a mão na boca, gente apontando, gente perguntando o que aconteceu e gente filmando. Sempre tem. Como se registrar a tragédia dos outros fosse mais urgente do que impedir que ela piorasse. Ana nem pensou. O corpo dela foi antes da mente. Largou a bolsa no chão, correu até o carro, se abaixou no meio dos destroços e tentou enxergar lá dentro. O motorista estava desacordado, com o rosto coberto de sangue, a cabeça caída para o lado e o peito subindo de forma irregular. O airbag aberto já não ajudava em nada. A porta tinha amassado, mas ainda havia espaço suficiente para alcançar o homem. "Chama a ambulância agora!" ela gritou, com aquela voz firme de quem estava exausta, mas ainda sabia comandar no caos. Ninguém se mexeu de verdade até ela gritar de novo. Aí um rapaz correu, uma mulher começou a chorar, outro finalmente guardou o celular e tentou ajudar. Ana entrou pela lateral com cuidado, ignorando o cheiro de gasolina, vidro e ferrugem. As mãos dela, mesmo cansadas, continuavam rápidas, seguras. Procurou o pulso, fraco. Verificou respiração, instável. Tentou manter o pescoço dele o mais imóvel possível. Pegou um pano que alguém estendeu e começou a limpar o excesso de sangue do rosto dele. E foi aí que tudo parou. O mundo não fez barulho nenhum por um instante. Ana passou o pano uma vez, depois outra, devagar, como se a própria mão estivesse com medo do que ia revelar. Quando o sangue saiu da testa e desceu pela lateral do rosto, ela viu o contorno da sobrancelha, a marca pequena perto do olho esquerdo, o maxilar forte, mesmo ferido, e então não restou dúvida. Era ele, Augusto Valença, o homem que anos antes tinha destruído a vida dela com a mesma frieza com que muita gente rica assina papel sem nem olhar na cara de quem está do outro lado da mesa.
Ana travou. Os dedos perderam a força por um segundo. O ar ficou preso no peito. O coração bateu tão forte que quase doeu. Quem olhasse de fora talvez visse só uma enfermeira em choque diante de um acidente grave. Mas ali dentro, o que tinha explodido nela não era só susto. Era memória, era humilhação, era orgulho ferido. Era a lembrança de uma queda tão funda que ela passou anos tentando chamar de recomeço, só para não chamar de ruína. Porque aquele rosto não carregava apenas um passado. Carregava um segredo escondido, uma verdade oculta, uma revelação inesperada que nunca chegou a ser feita. E a pior parte é que, por muito tempo, ninguém acreditou nela. Ana piscou rápido, como quem tenta acordar de um pesadelo antigo. Os lábios tremeram, mas ela apertou a mandíbula e voltou ao que precisava ser feito. Não havia espaço para desabar. Não ali. Não com ele entre a vida e a morte. Não no meio da rua, cercada por curiosos e buzinas, enquanto o destino transformado dos dois parecia ter se cruzado outra vez da maneira mais cruel possível. Ela apoiou a mão no peito dele, controlou a própria respiração e seguiu. A vida, às vezes, exige da pessoa ferida uma força que ela nem sabia que ainda tinha. Augusto gemeu baixo, quase nada, um som falho, perdido. Ana se inclinou mais perto para estabilizá-lo. O sangue continuava escorrendo pela têmpora e havia um corte profundo no braço. Mesmo assim, ela não afastou a mão. Apesar de tudo, apesar da injustiça, apesar da humilhação que aquele homem tinha jogado sobre ela anos antes, Ana não conseguia simplesmente deixá-lo morrer, porque ela podia ter perdido muita coisa, mas não tinha perdido aquilo que fazia dela quem ela era. Ao longe, finalmente, o som da ambulância começou a cortar a avenida. As luzes vermelhas se aproximavam, refletindo no metal retorcido, no vidro espalhado, no rosto machucado dele e no rosto dela também. Só que agora Ana já não estava apenas diante de um paciente. Estava diante do homem que enterrara sua dignidade para proteger a própria imagem. E quando os socorristas chegaram e ajudaram a retirá-lo do carro, Augusto mexeu levemente a cabeça, como se estivesse lutando contra a escuridão. Foi nesse instante que os olhos dele se abriram por um segundo e pararam nela. O acidente tinha sido praticamente na porta do hospital. Não teve tempo para a ambulância, nem para organizar nada. Em segundos, enfermeiros saíram correndo com uma maca, um médico já vinha ajustando as luvas no caminho, e a entrada virou um caos controlado. Gente abrindo espaço, outros tentando ver melhor, alguns ainda filmando, como se aquilo fosse um espetáculo. Ana não saiu de perto. Mesmo com o coração disparado e a mente bagunçada, ela continuava ali, ajudando a colocar Augusto na maca, segurando o corpo dele com firmeza, como se aquilo fosse só mais um atendimento. Mas não era. Nunca foi. Rápido, leva para dentro, o médico ordenou, já analisando os sinais. A maca entrou deslizando pelas portas automáticas e o ambiente mudou na hora. Luz branca forte, cheiro de hospital, passos ecoando pelo corredor. E olhares. Muitos olhares. Porque aquele homem não era qualquer paciente. Mesmo desacordado, bem vestido, relógio caro no pulso, carro de luxo lá fora, tudo gritava status. E isso muda o comportamento das pessoas. Sempre muda. Ana caminhava ao lado da maca. Ninguém pediu. Mas ninguém teve coragem de impedir. O médico falava rápido. Pressão baixa, prepara acesso. Vamos perder ele se não estabilizar agora. Um enfermeiro se aproximou de Ana, olhando de lado. Você conhece ele? Ela não respondeu. Isso já foi resposta suficiente. Então aconteceu. Um movimento pequeno, mas suficiente. Os dedos de Augusto se mexeram. Ana percebeu antes de todo mundo. Os olhos dele começaram a abrir, pesados, confusos, até focarem, direto nela, sem erro, sem dúvida.
O olhar mudou na hora. Não era de quem acabou de acordar de um acidente. Era de quem reconheceu algo que não deveria estar ali. Ana sentiu o corpo gelar, e antes que alguém pudesse reagir, ele segurou o braço dela. Forte, forte demais para alguém naquele estado. Senhor, calma! O médico tentou intervir, mas Augusto ignorou. Os olhos dele estavam presos nela, intensos, assustados, quase desesperados. E aquilo chamou a atenção. Um enfermeiro mais atrás cochichou com outro. Ele conhece ela. Quem é ela? Não sei, mas olha isso. Agora não era só atendimento. Era cena. Era exposição. Era o começo de uma humilhação pública que ainda nem tinha explodido, mas já estava sendo construída. Ana. O nome saiu rouco, quebrado, mas alto o suficiente para ecoar no corredor. Silêncio. O médico olhou na hora para ela. Você conhece o paciente? Ana travou. A garganta fechou. O coração bateu tão forte que parecia que todo mundo podia ouvir. E ele não soltava. Os dedos apertando o braço dela, como se aquilo fosse a única coisa que ainda fazia sentido. Eu achei que você... Ele tentou falar, puxando o ar com dificuldade, e parou. Mas o olhar dele completou. E foi aí que algo quebrou dentro dela. Porque aquilo não era só reconhecimento. Era culpa. Era medo. Era um segredo escondido tentando sair à força. Você não devia estar aqui. A frase saiu baixa, mas carregada de algo pesado, errado, perigoso. Um dos enfermeiros mais jovens franziu a testa. Como assim ela não devia estar aqui? Outro respondeu baixo. Tem coisa aí. E tinha mesmo. Augusto tentou puxar mais ar, desesperado, como se o tempo estivesse acabando e ele precisasse falar antes que fosse tarde demais. Eles disseram... A voz falhou. Disseram que você tinha... Ele não terminou. Mas não precisava. Ana entendeu. E aquilo foi pior do que qualquer acusação que ela já tinha ouvido. Porque abriu uma rachadura no passado. Uma rachadura que deixava escapar uma verdade oculta. Algo que ela nunca conseguiu provar. Nunca conseguiu entender completamente. Humilhação. Orgulho ferido, anos tentando sobreviver com uma história mal contada. E agora, ali, no meio de um corredor cheio de gente, começando a aparecer uma revelação inesperada. Eu não sabia, ele murmurou quase sem força. Eu juro. O médico tentou cortar. Chega, ele precisa de ar. Mas já era tarde. As palavras já tinham saído. E tinham sido ouvidas, por gente demais. Augusto tentou manter os olhos abertos, mas não conseguiu. O corpo cedeu. A mão afrouxou, escorregando do braço dela. Ele apagou. O médico reagiu. Leva para a sala agora. A maca disparou pelo corredor. Os enfermeiros correram. O clima explodiu em movimento de novo, mas o que ficou... foi o silêncio estranho entre os que ouviram. Os olhares, os cochichos. Você não devia estar aqui. Disseram que você tinha... Aquilo já estava circulando. E Ana ficou parada por um segundo. Só um. O suficiente para entender que aquilo não era só um reencontro. Era o começo de algo muito maior. Algo que envolvia mentira, manipulação e uma verdade que, se viesse à tona... não ia destruir só ela de novo. Ia derrubar gente poderosa. E pela primeira vez, Ana percebeu que talvez ela nunca tenha sido a vilã da própria história. As portas da emergência se abriram com força e a maca entrou quase deslizando pelo corredor, empurrada às pressas, enquanto vozes se cruzavam por todos os lados. Pressão caindo! Prepara acesso! Rápido, rápido! O corpo de Augusto estava imóvel, o rosto marcado pelo sangue já seco, a respiração irregular, como se o próprio corpo ainda não tivesse decidido se ficava ou se desistia. Ana veio junto. Ninguém chamou, mas ela não conseguiu sair.
Ficou ao lado da maca, as mãos ainda sujas, o olhar fixo nele, enquanto os médicos se posicionavam ao redor. Um enfermeiro tentou afastá-la, dizendo que ela não fazia parte da equipe, mas ela nem respondeu, já pegando o material, entrando no ritmo daquilo como se fosse automático. Os movimentos saíam firmes, rápidos, precisos, mesmo com tudo desmoronando por dentro. Era impossível não lembrar, impossível não sentir. Mesmo assim, ela continuou. Ele está reagindo, o médico disse atento. Continua. Ana não tirava os olhos dele. E então, por um instante, os olhos dele se abriram. Pesados, confusos, mas vivos. Pararam nela, direto, como se não existisse mais ninguém ali. Ana, ele murmurou quase sem voz. O médico olhou na hora estranhando. Mas antes que qualquer coisa fosse dita, o corpo dele cedeu novamente e a equipe avançou com mais força. Perdendo resposta. Vamos entubar! Ana foi empurrada para trás, sem escolha dessa vez, e ficou parada, assistindo enquanto fechavam o espaço ao redor dele. De novo, ela não podia fazer nada. De novo, tudo estava acontecendo na frente dela. E ela estava fora. O tempo passou sem que ela percebesse. Horas, talvez muitas. A noite avançou, o movimento no hospital diminuiu, os corredores ficaram mais silenciosos, mas dentro dela nada a acalmava. Ana estava sentada em uma cadeira dura, encostada na parede, os braços cruzados, olhando para o chão, mas sem enxergar nada dali, porque a mente dela já tinha ido longe. 2 anos atrás, outro lugar, outra vida. Você não entra mais nessa casa. A voz ainda parecia ecoar. Ela estava parada na porta, segurando uma mala pequena, o coração apertado, tentando entender o que estava acontecendo. A mãe dele estava na frente, impecável, elegante, com aquele olhar que não dava espaço para a resposta. Eu sou noiva dele, Ana disse, tentando se manter firme. Você não pode simplesmente me impedir de entrar. A mulher soltou um sorriso leve, sem emoção. Noiva, repetiu com desprezo. Você foi um erro que durou tempo demais. Ana sentiu o impacto como se tivesse levado um golpe. Ele não pensa assim, respondeu mais baixo agora. A gente tem uma vida juntos. Não tem mais. A mulher disse, aproximando-se um pouco. Ele vai seguir o caminho que sempre deveria ter seguido. O silêncio ficou pesado entre as duas. Eu preciso falar com ele, Ana insistiu. Deixa eu entrar. Não precisa. A resposta veio rápida. Ele já decidiu. Aquilo não parecia certo. Nada daquilo parecia certo. Mas antes que ela pudesse insistir mais, 2 homens apareceram atrás da mulher e o clima mudou completamente. Ana segurou a mala com mais força. Eu não vou embora, disse, mas ninguém respondeu. Eles apenas avançaram. Um segurou o braço dela, o outro pegou a mala, e tudo aconteceu rápido demais. Ela tentou se soltar, pediu para falar com ele, chamou pelo nome. Mas a porta se fechou antes que qualquer resposta viesse. Na frente dela, sem explicação, sem despedida, sem nada. E o silêncio dele foi o que mais doeu, porque ele nunca apareceu, nunca explicou, nunca voltou. Ana abriu os olhos devagar, de volta ao presente. Respirou fundo, tentando organizar o que sentia. 2 anos carregando aquilo. 2 anos tentando entender o que tinha feito de errado. 2 anos achando que tinha sido deixada para trás como algo que não servia mais. E agora, ele estava ali, de novo. Cerca de 12 horas depois, o hospital já tinha outro ritmo. A movimentação da emergência tinha passado e Augusto havia sido transferido para um quarto privado em uma ala mais silenciosa e controlada. O tipo de lugar onde tudo parecia mais distante, mais protegido. Ana voltou. Dessa vez, sem uniforme, sem identificação, caminhando pelos corredores com cuidado, como alguém que sabia que não deveria estar ali.
mas precisava. Parou na recepção e perguntou, tentando parecer casual. O paciente do acidente de ontem, ele foi para qual quarto? A atendente hesitou. Olhou para ela, depois para o sistema. Senhora, essa informação não pode ser passada assim. Ana respirou fundo. Eu só preciso ver se ele está bem. A mulher pensou por um segundo. E acabou cedendo, mais por impulso do que por regra. 305, mas não pode entrar. Ana assentiu sem responder. E seguiu. Parou em frente à porta. O coração acelerou. Ela se aproximou devagar e encostou levemente o suficiente para espiar pela pequena abertura. Ele estava lá, deitado, imóvel, dormindo, sem a postura rígida de antes, sem o controle, sem aquela presença dominante que sempre preenchia qualquer espaço. Parecia vulnerável, humano, e aquilo mexeu com ela de um jeito que ela não esperava. Ana ficou ali parada, observando em silêncio, como se aquele momento pudesse trazer alguma resposta, ou pelo menos acalmar o que ainda estava confuso dentro dela. Mas não trouxe, só trouxe mais perguntas, e foi nesse instante. O que você está fazendo aqui? A voz veio atrás dela, firme, fria, direta. Ana virou devagar e encontrou o olhar da mulher, elegante, segura, com a postura de quem estava acostumada a controlar tudo ao redor. A presença dela preenchia o espaço. Sem esforço, ela cruzou os braços analisando Ana de cima a baixo, sem disfarçar o julgamento. Eu fiz uma pergunta, disse com calma. O que você está fazendo aqui? Olhando para o meu noivo. A mulher deu mais um passo à frente, aproximando-se devagar, analisando Ana de cima a baixo sem disfarçar. O olhar percorreu a roupa simples, o cabelo preso sem muito cuidado, as marcas de cansaço, e voltou para o rosto dela. Você trabalha aqui? Perguntou com calma, mas sem nenhuma gentileza. Ana respondeu direto. Trabalho! A mulher arqueou levemente a sobrancelha. Engraçado, porque eu não te vi ontem na equipe que atendeu ele depois que chegou. Porque não é o meu setor, Ana respondeu. Eu estava saindo do plantão quando aconteceu. Uma pequena pausa se formou. A mulher absorveu a informação, mas não recuou. Então você não tem motivo para estar aqui agora. Ana sustentou o olhar. Eu só vim ver como ele está. O leve sorriso voltou ao rosto da mulher. Frio, calculado. Veio ver, ou veio se aproximar. A frase caiu direta, sem rodeio. 2 enfermeiros que passavam diminuíram o passo, percebendo o clima. Um deles parou mais perto, mas claramente ouvindo. Eu ajudei ele, Ana respondeu. Estava no acidente. Eu sei, a mulher disse como se aquilo não mudasse nada. E já foi mais do que suficiente. O tom não era de agradecimento. Era de encerramento. Como se Ana tivesse cumprido um papel e agora não fosse mais necessária. Ana sentiu, mas não saiu. Eu só queria confirmar que ele está bem, disse mais baixo, mais firme. Ele está, a mulher respondeu. E não precisa de você para isso. Silêncio. Pesado. A troca de olhares ficou mais intensa. Você conhece ele? A mulher disse de repente, observando melhor. Não conhece? Ana não desviou. Conheço. Aquilo mudou o clima. Na hora. De onde? A pergunta veio mais direta agora. Ana respirou fundo. Do passado. Um dos enfermeiros levantou o olhar discretamente. A curiosidade cresceu no ar. A mulher cruzou os braços. Que tipo de passado? Antes que Ana respondesse, a porta do quarto fez um leve som. As duas olharam ao mesmo tempo. Um movimento lá dentro, quase imperceptível, mas suficiente. Ana deu meio passo à frente para entrar no quarto, mas a mulher bloqueou, colocando a mão na frente. Você não entra. Ana olhou para a mão dela, depois para o rosto. Eu não pedi permissão. A tensão subiu rápido. Então eu vou deixar claro.
A mulher disse, mais firme. Você não chega perto dele. Você não manda em mim. Eu trabalho aqui. Ana respondeu. O tom mudou. Agora já não era só desconforto. Era confronto direto. Um enfermeiro se aproximou mais. Está tudo bem aqui? Ninguém respondeu. As duas continuaram se encarando. Eu sei exatamente o tipo de pessoa que você é. A mulher disse mais baixo, mas com veneno. Aparece quando convém, cria proximidade. Ana balançou a cabeça. Você não sabe nada sobre mim. Sei o suficiente, ela respondeu, principalmente quando vejo alguém parada na porta, olhando para o meu noivo enquanto ele está vulnerável. Aquilo pesou. Mas antes que Ana respondesse, o que está acontecendo aqui? A voz veio atrás. Firme, profissional. O médico responsável pelo setor se aproximava, olhando das duas para a porta, percebendo na hora que aquilo já tinha passado do limite. Ana se virou. Doutor, eu só... Ele levantou a mão, interrompendo. Eu sei quem você é, disse. E sei o que você fez ontem. A mulher cruzou os braços, esperando. O médico continuou. Sua ajuda foi importante, muito importante. Seu atendimento inicial foi muito rápido, foi crucial para salvarmos ele. Uma pequena pausa. Ana não esperava aquilo ali, na frente dela, mas ele completou. Mas você não está de plantão hoje. E esse não é o seu setor. O peso da frase veio inteiro, sem agressividade, mas com limite claro. Eu só vim ver se ele estava bem, Ana disse. E você já viu, o médico respondeu. Agora está na hora de ir para casa descansar. Silêncio. O corredor inteiro pareceu segurar a respiração. A mulher soltou um leve sorriso, satisfeita. Eu acho que o doutor foi bem claro. Ana não respondeu, mas não saiu. Ficou parada. Por um segundo, 2, o médico percebeu. Ana, disse agora mais firme, você já fez o que podia por ele. O tom mudou. Agora era ordem, e ela entendeu. Mas, antes de se mover, um som veio de dentro do quarto. Mais forte dessa vez. Algo caindo. Um movimento brusco. E então, uma voz abafada, mas clara o suficiente. Ana! O médico virou na hora. A mulher também. O enfermeiro deu um passo à frente. O silêncio mudou. Completamente. Porque agora não era mais uma discussão no corredor. Era ele, chamando por ela, de novo. O médico olhou para Ana, depois para a porta, depois para a mulher, e pela primeira vez hesitou. E aquilo mudava tudo. Ana. A voz dele veio de dentro do quarto, baixa, mas clara. O corredor inteiro ficou em silêncio. Ana olhou para a porta, o coração acelerando, mas antes que desse qualquer passo, você fica aí. A mulher falou, firme, se colocando na frente dela, sem gritar, mas bloqueando. Ele está confuso. Ana manteve o olhar. Ele me chamou. Ele não sabe o que está dizendo. A mulher respondeu mais seca. E você não tem motivo nenhum para estar aqui. Ana respirou fundo. Eu tenho. A mulher estreitou os olhos. Então fala. Agora foi direto, sem rodeio. Ana não hesitou. Eu conheço ele desde antes de tudo isso. Silêncio. A mulher absorveu, mas não cedeu. Isso não muda nada, disse. A vida dele agora é outra. Ana respondeu. Isso você pode perguntar para ele, e como se a frase puxasse. Ana! A voz dele veio de novo, mais firme, chamando. O médico agiu. Abriu a porta e olhou para dentro. Augusto estava acordado, os olhos abertos, procurando, e encontraram ela. Deixa ela entrar. A frase saiu clara, sem dúvida. O médico abriu mais a porta, mas a mulher reagiu na mesma hora. Segurou o braço de Ana com força. Você não entra. Agora não era mais controle, era impedir. Ana olhou para a mão dela, depois para o rosto. Ele me chamou. Você não faz mais parte disso. A mulher respondeu. Ana puxou o braço, se soltando. Eu nunca deixei de fazer.
O silêncio ficou pesado. O segurança deu um passo à frente, mas não tocou. O médico não interferiu. Ninguém interferiu, porque agora a decisão não estava mais ali fora. A mulher tentou segurar de novo, mas hesitou. Por um segundo. Só um. E foi o suficiente. Ana deu o passo, passou por ela e entrou no quarto. O médico abriu completamente a porta e o corredor ficou em silêncio, porque naquele momento todo mundo entendeu que aquilo não era só uma visita, era algo que vinha de muito antes e que agora não tinha mais como ser parado. A porta se fechou. O silêncio tomou o quarto. Augusto não tirava os olhos dela, como se tivesse medo de piscar e ela desaparecer de novo. Eu achei que tinha sonhado, disse, quase sem voz. Achei que tinha visto você lá fora. Ele passou a mão no rosto tentando se recompor. Mas você está aqui mesmo. Ana ficou parada, sem se aproximar, sem suavizar. Eu vi você morrer, Ana. A frase saiu pesada. Ela franziu a testa. Viu? Ele engoliu seco. Me mostraram as fotos, disse. Um passeio de barco. Você com outro cara. Disseram que você tinha fugido com ele. O ar mudou. Depois falaram do acidente. Continuou. O barco virou. Ninguém sobreviveu. A voz falhou. Disseram que o corpo nunca foi encontrado. Silêncio. Eu achei que você tinha me traído. E depois, morrido, Ana olhou para ele, firme, sem piscar, e respondeu. Só podiam ser montadas aquelas fotos. Seu burro. A frase cortou o ar. Na hora. Eu nunca te traí. Simples, direto, sem espaço para dúvida. O impacto veio forte. Augusto travou, sem reação. Você realmente acreditou nisso? Ela continuou. Acreditou que eu ia te trair daquele jeito? Ele passou a mão no cabelo, perdido. Eu vi você. Você estava com outro cara. Então pensa, ela cortou. Você me conhece desde criança. Acha mesmo que eu faria isso? Silêncio. Agora mais pesado, porque a dúvida começou a entrar. Eu fui expulsa da sua casa, Augusto. Disse ele e levantou o olhar na hora. Expulsa? Sua mãe mandou me tirar de lá, continuou. Disse que você não queria mais nada comigo. A respiração dele mudou. Isso não. E no dia seguinte, eu já era a mulher que fugiu com outro. Completou. Agora tudo encaixava, e isso doía mais. Depois, resolveram me matar de vez, disse. Inventaram esse acidente ridículo. O quarto ficou pesado. Por quê? Ele perguntou confuso. Por que fariam isso? Ana respondeu sem hesitar. Porque eu não servia. Direto, sem drama. Eu era pobre, não tinha nome, não era da família certa. A verdade veio crua. Então me tiraram. E depois garantiram que eu nunca mais voltasse. O olhar dele começou a mudar. Agora não era só confusão, era culpa. As fotos, ele murmurou. Então era tudo mentira. Ana sustentou o olhar. Era silêncio, pesado. Você preferiu acreditar no mais fácil, disse, que eu era a errada. Ele não respondeu, porque não tinha como. Eu perdi você 2 vezes, ele disse baixo. Uma quando achei que você tinha ido embora e outra quando achei que tinha morrido. A frase ficou no ar, carregada. E antes que qualquer coisa continuasse, a porta abriu com força. Eu sabia! A mulher entrou, furiosa, sem controle. Eu sabia que você ia aparecer com essa história. Ela apontou para Ana. Você acha que ele vai acreditar nisso? Ana virou devagar. Calma. Então deixa ele decidir. A mulher ignorou. Virou para Augusto. Amor, você não está bem, ela está te confundindo. Você sabia? Ele cortou. Na hora. O tom mudou completamente. Agora era pressão. Ela travou. Sabia do quê? Das fotos. Silêncio. Do barco. Mais silêncio. Da mentira. Agora não tinha saída. O quarto ficou imóvel. Ela abriu a boca.
mas não respondeu. E o silêncio dela falou tudo. O silêncio no quarto ficou pesado. Augusto ainda olhava para Fernanda, esperando, mas ela não respondia. E isso já dizia muito. Você sabia, ele repetiu mais baixo, sabia que aquelas fotos eram falsas? Fernanda respirou fundo, tentando se manter firme. Augusto, você acabou de sair de um acidente. Responde. A voz dele subiu, cortando tudo. Ela travou, por um segundo, mas não conseguiu sustentar. Eu não fiz aquelas fotos. A frase saiu rápida, defensiva, mas não resolveu. Então quem fez? Ele perguntou, direto silêncio, pesado. Fernanda desviou o olhar. Erro. Quem fez, Fernanda? Agora não tinha mais como fugir. Ela respirou fundo. Foi a sua mãe. A frase caiu como uma pancada. Augusto ficou imóvel. Dona Susana, completou ela. O nome ecoou no quarto. Ana não se mexeu, só observava. Não, ele disse quase sem voz. Isso não... Mas não conseguiu terminar, porque no fundo já estava começando a entender. Ela que mandou fazer as fotos, Fernanda continuou. Ela já tinha decidido que você não podia ficar com alguém como ela. Apontou para Ana, sem disfarçar, sem vergonha. E você sabia? Augusto perguntou. A pergunta veio devagar, mas pesada. Fernanda hesitou. Você sabia? Agora mais firme. Ela fechou os olhos por um segundo e respondeu. Sabia. Silêncio. Total. Eu estava lá quando ela decidiu tudo, continuou. Eu vi quando ela mandou montar aquelas fotos. Quando inventou a história do barco, o ar ficou mais pesado. E você não falou nada, ele disse. Não era pergunta, era constatação. Eu fiz o que precisava ser feito, ela respondeu. Sua mãe sempre soube o que era melhor para você. A frase saiu fria, crua. Melhor para mim? Ele repetiu. Agora a voz dele estava diferente, mais baixa, mais perigosa. Me fazer acreditar que a mulher que eu amava me traiu e morreu. Fernanda deu um passo à frente. Você precisava seguir em frente, baseado em mentira? Ele cortou. Ela tentou sustentar. Você hoje tem uma vida, tem posição. Eu tinha ela, ele respondeu, apontando para Ana silêncio, pesado. E vocês tiraram isso de mim. Agora não havia mais dúvida. Era verdade, inteira, na frente de todo mundo. Ana deu um passo à frente, sem pressa. Eu não desapareci, Augusto, disse. Eu fui apagada. A frase ficou no ar e acertou em cheio. Ele passou a mão no rosto, tentando processar tudo. As fotos, o barco, tudo armado. Murmurou. Fernanda completou. O acidente existiu, mas não era você, mais uma peça, mais uma prova. Era só para fechar a história, disse. O olhar dele mudou completamente. Agora não era mais confusão, era revolta. Você participou disso, disse, olhando direto para ela. Fernanda não negou. Eu não ia perder você para alguém que não tinha nada. A verdade saiu inteira, sem filtro, sem medo, e foi isso que destruiu tudo. Augusto ficou em silêncio, olhando para ela, como se estivesse vendo alguém que nunca conheceu. Você não fez isso por mim, disse por fim. Você fez por você. Ela tentou responder, mas não encontrou nada, porque não tinha. E naquele momento, o controle que ela achava que tinha, acabou. A discussão ainda estava no ar quando a porta se abriu com força. Augusto! A voz entrou antes dela, e quando Dona Susana apareceu, o clima mudou na hora. Elegante como sempre, postura impecável. Mas no instante em que viu Ana dentro do quarto, o rosto perdeu a cor. Por um segundo, só um. Você... E então veio o ataque. O que você está fazendo aqui? A voz subiu, alta, sem controle. O corredor inteiro ouviu. Ana virou devagar. Calma.
Eu vim falar a verdade. Dona Susana riu, frio, cheio de desprezo. Verdade? Repetiu. Você sempre foi boa em inventar história. Augusto tentou falar. Mãe, mas ela não deixou. Deu um passo à frente, apontando para Ana. Eu mandei você sumir, disse, sem perceber o peso do que estava falando. Mandei você desaparecer da vida dele. Silêncio, pesado, imediato. No corredor, ninguém respirava direito. E mesmo assim, você volta? Continuou, sem vergonha nenhuma. Ana sustentou o olhar, sem reagir. Mas agora, tudo estava claro. Você estava sempre grudado com essa garota. Dona Susana continuou, virando para Augusto. Sempre trazendo ela para perto, como se ela fosse alguma coisa. O tom subiu mais. Uma garota pobre, sem futuro, sem nada para oferecer. O ataque veio direto, na frente de todos. Olha onde ela veio parar, disse, trabalhando como enfermeira. Uma vida pequena, exatamente como eu sempre disse. O corredor inteiro ouviu, sem filtro, mas dessa vez Augusto reagiu. Chega! A voz veio forte, cortando tudo. Ela virou na hora. Você não fala assim com ela. Silêncio total. Enfermeira é uma profissão digna, ele continuou. E foi essa mulher que salvou a minha vida ontem. Agora o impacto foi outro. Os olhares no corredor mudaram. Ela salvou ele. E ainda estão falando assim com ela? Dona Susana tentou recuperar o controle. Isso não muda quem ela é. Muda sim, ele cortou, porque ela nunca precisou mentir para chegar onde chegou. A frase pesou e voltou direto contra ela. Você mentiu para mim, ele continuou. Me fez acreditar que ela me traiu, que morreu. Agora não havia mais como voltar. Eu fiz o que precisava. Dona Susana respondeu mais fria. Aquela garota não servia para você. Não servia para quem? Ele respondeu. Para você? Silêncio. Pesado. Você decidiu tudo, ele continuou. Decidiu que ela não podia ficar. Decidiu me afastar. Decidiu mentir. Ana deu um passo à frente, sem pressa. E depois resolveu me apagar de vez. Disse a frase e encaixou. Perfeita. As fotos, o barco. Augusto falou. Foi você. Não era pergunta. Ela não negou. Eu resolvi o problema. Respondeu. O corredor reagiu na hora. Meu Deus, ela está admitindo. Isso é absurdo. Fernanda, parada ao lado, já não conseguia sustentar o olhar. Você destruiu a vida dela, Augusto disse. Eu protegi a sua. Dona Susana respondeu. Mas agora não tinha mais força, porque ninguém ali acreditava mais. Você me fez viver anos achando que ela tinha morrido, ele disse mais baixo agora, e mesmo assim acha que estava certa? Silêncio. Ela não respondeu, porque não tinha resposta, e isso foi pior. Chega! A voz do médico cortou o quarto. Firme, autoritária. Isso aqui não é lugar para isso. Ninguém reagiu. O paciente precisa de repouso, continuou. Segurança. 2 seguranças do hospital se aproximaram. Esvaziem o corredor. O movimento começou, mas os olhares ficaram pesados, cheios de julgamento. Dona Susana olhou para Ana, raiva pura, mas agora sem poder nenhum. Fernanda abaixou o olhar, sem reação, sem controle, e pela primeira vez, as duas estavam exatamente onde sempre colocaram Ana, expostas. A porta do hospital se abriu com força. Dona Susana saiu primeiro, rápida e irritada, sem aquele controle elegante de antes. Fernanda veio logo atrás, tentando acompanhar, mas já sem postura nenhuma. Eu não acredito nisso. Dona Susana disparou alto, sem se importar com quem ouvia. Depois de tudo que eu fiz, essa garota aparece de novo. As pessoas na entrada começaram a parar. Algumas fingiam mexer no celular. Outras nem disfarçavam. Estavam assistindo.
Ana saiu logo depois, devagar, cansada, mas quando ouviu aquilo, parou e virou. Ainda não acabou para a senhora, né? Disse, com a voz baixa, mas firme. Dona Susana riu, cheio de desprezo. Acabado? Respondeu. Isso só está começando, e deu um passo à frente, apontando. Você nunca devia ter voltado. O silêncio ao redor cresceu. Eu mandei você sumir, continuou. Mandei você desaparecer da vida dele. E você teve a coragem de voltar. Agora todos ouviam. Sem dúvida, Ana sustentou o olhar. Eu voltei porque fui tirada, respondeu Dona Susana, soltou um riso seco. Você foi tirada porque não servia, disse. Nunca teve nível, nunca teve nada. Sempre foi um peso. O golpe veio direto, pesado, na frente de todos. Olha para você, continuou. Uniforme simples, vida pequena. Exatamente onde você sempre esteve destinada a ficar. Algumas pessoas trocaram olhares, outras já não escondiam o desconforto, mas ninguém interrompeu. Fernanda entrou no meio. E mesmo assim ela acha que pode voltar, disse, olhando de cima a baixo. Impressionante, Ana respirou fundo, segurando. Eu não voltei para tomar o lugar de ninguém, disse. Eu voltei porque a verdade apareceu. Verdade? Dona Susana riu. Você sempre foi boa em inventar história. Ana deu um pequeno passo à frente, agora mais firme. A senhora armou tudo, disse. As fotos, a mentira, o acidente. O silêncio caiu, pesado. Algumas pessoas começaram a cochichar. Fotos? Acidente? Isso tá estranho. Dona Susana não negou. Eu fiz o que precisava, respondeu. Você não fazia parte da vida dele, e então veio o golpe mais cruel. Você nunca foi boa o suficiente. Ana sentiu. Dessa vez, fundo, mas não recuou. Pelo menos eu nunca precisei mentir para existir, respondeu. A frase virou. Na hora. O olhar das pessoas mudou, e Dona Susana percebeu. O controle estava escapando. Foi quando Fernanda deu um passo à frente, mais perto. O suficiente para só Ana ouvir direito. Você devia ter ficado longe, disse baixo. Daquela vez você teve sorte. Ana olhou direto para ela, sem piscar. E eu não contaria com isso de novo. Fernanda continuou, no mesmo tom. Tem coisa que é melhor não insistir. O ar gelou. Quem estava por perto não entendeu tudo, mas sentiu. Você está me ameaçando? Ana perguntou. Fernanda inclinou a cabeça com um leve sorriso. Só estou te avisando. Silêncio. Pesado. Dona Susana não interrompeu. Isso disse mais do que qualquer palavra. Ana respirou fundo, o peito apertado, mas firme. Eu já fui tirada da vida dele uma vez, disse. Não vai acontecer de novo. Fernanda deu um meio sorriso. A gente vê. O clima mudou. As pessoas já não estavam só assistindo, estavam julgando. E dessa vez, não era Ana. Dona Susana percebeu. Olhou ao redor, os cochichos, os olhares, e pela primeira vez, recuou. Vamos embora, disse. Seca. Fernanda não respondeu, só virou. As duas saíram, sem encarar ninguém, sem dizer mais nada. Ana ficou parada, sozinha, no meio da entrada, com todos olhando, e mesmo assim, parecia que não tinha ninguém ali. O barulho da rua voltou devagar, mas distante, como se não fosse com ela. Ela respirou fundo, mas o ar não entrava direito. O corpo estava cansado, pesado, 2 dias sem dormir, segurando tudo. E agora, não tinha mais força. Ela começou a caminhar, sem pressa, sem rumo por alguns segundos. Até chegar em casa, abriu a porta devagar, entrou. E o silêncio daquele lugar doeu. Mais do que tudo lá fora. Fechou a porta, encostou nela e ficou, parada, tentando se segurar, mas não conseguiu. O corpo cedeu, devagar, escorregando até o chão. As lágrimas vieram, sem força, sem controle, sem parar. Ela levou a mão ao rosto.
tentando conter, mas era inútil, porque não era só aquele dia. Era tudo. Tudo que tiraram dela. Tudo que poderia ter sido. E não foi. A mente não parava. As imagens voltavam. Ele, os dois juntos, as promessas, a vida que parecia tão certa e que nunca aconteceu. Como teria sido? A voz saiu baixa, quase quebrando. Se eu tivesse ficado, se tivesse casado com ele, se nada daquilo tivesse acontecido. Ela fechou os olhos, mas não descansou, porque a dor não deixava. Ela deitou, olhando para o teto, sem dormir, sem paz, só pensando e sentindo. A noite passou, mas para Augusto não existiu descanso. Ele ficou deitado, olhos abertos, o teto imóvel e a cabeça. Um caos. Cada palavra, cada olhar, cada silêncio. Voltando, sem parar, a imagem dela, viva, ali. Depois de tudo, depois de anos acreditando que tinha perdido, que tinha sido traído, que tinha sido deixado, nada fazia mais sentido. Como eu não vi, murmurou, passando a mão no rosto. A culpa apertava, forte, pesada. Ele se sentou na cama devagar. O corpo ainda doía, mas não era isso que incomodava. Era outra coisa, muito pior. Ele pegou o celular, ficou alguns segundos olhando, pensando, hesitando, até que decidiu. Eu preciso falar com ela. No dia seguinte, mesmo contra a orientação médica, ele saiu do hospital. Sem aviso, sem cerimônia, com um único objetivo: encontrar Ana. Ana não dormiu, nem por um minuto. Quando o dia amanheceu, ela ainda estava deitada, olhando para o teto com os olhos cansados, inchados, e a mente cheia. O silêncio da casa era pesado, diferente, como se carregasse tudo que ela estava sentindo. Ela se levantou devagar, sem vontade, sem energia. Caminhou até a cozinha, parou, sem saber o que fazer, até ouvir a batida, na porta. Uma, depois outra. Ela travou. O coração acelerou. Algo dentro dela já sabia, mas não queria acreditar. Caminhou até a porta, devagar, e abriu. Augusto estava ali, pálido, visivelmente abatido, mas de pé, o olhar fixo nela, carregado de tudo que não tinha sido dito. Por um segundo, nenhum dos dois falou, só se olharam. Eu precisava te ver, ele disse por fim. A voz saiu baixa, sincera. Ana respirou fundo, segurando. Você não devia estar aqui, respondeu. Não foi frio, mas também não foi acolhedor. Eu sei, disse ele, mas eu não consegui ficar lá silêncio. Ele deu um pequeno passo à frente. Eu errei, falou. Errei em acreditar. Errei em não procurar mais. Errei em deixar tudo acabar daquele jeito. A voz falhou levemente, mas ele continuou. Eu devia ter ido atrás de você. Devia ter desconfiado. Devia ter lutado. Ana ouviu, sem interromper. Mas o olhar dela não cedia. Você acreditou no que era mais fácil, disse. Acreditou que eu era a errada. A frase veio calma, mas pesada. Ele abaixou o olhar por um segundo. Eu sei. Silêncio. Eu perdi você, continuou, e nem percebi que estavam tirando você de mim. Agora foi direto, sem defesa. Ana respirou fundo, sentindo tudo voltar. Você não me perdeu, disse. Você me deixou ir. Aquilo bateu forte. Ele levantou o olhar. Eu não sabia, mas aceitou. Ela cortou. Agora sem suavizar. O silêncio ficou pesado, mais uma vez. Eu esperei você, ela continuou. Esperei que você aparecesse, que fosse atrás, que perguntasse. A voz dela não quebrou, mas estava carregada. E você não foi. Agora não havia mais defesa possível. Ele se aproximou mais um passo. Me dá uma chance de consertar isso, disse. Eu não quero perder você de novo. Ana olhou para ele. Longo, profundo, cheio de tudo. Amor, dor, raiva, saudade. Não é tão simples, respondeu a frase e saiu devagar. Nunca foi.
Silêncio. Ele não recuou. Eu faço o que for preciso, disse ela, balançou a cabeça de leve. Não é sobre o que você faz agora, respondeu. É sobre o que você não fez antes. A verdade veio inteira, sem filtro, e ficou no ar, pesada, mas justa. Ele não respondeu. Porque sabia que ela estava certa, e pela primeira vez não tentou se defender. O silêncio ficou pesado entre os dois. Augusto se ajoelha diante dela, respirando com dificuldade, sentindo a dor no corpo. Mas a dor no coração ainda era maior que a dor física. Ficou ali, esperando. Ana olhava para ele, com o rosto molhado de lágrimas, o peito apertado, cheio de tudo que ela tentou esquecer e nunca conseguiu. Você devia estar no hospital, disse, tentando se manter firme, antes que sua mãezinha dê falta de você e mande a polícia atrás. Ele negou com a cabeça. Eu não volto, respondeu, não para aquilo, não para a vida que eu vivia. Ela cruzou os braços, mas já não tinha a mesma força. Claro que volta, disse. Você sempre voltou. Ele levantou o olhar. Não mais. Agora era diferente. Minha mãe nunca mais vai controlar a minha vida, continuou. Nunca mais. O silêncio caiu. E então ela não segurou. Seu burro! Explodiu chorando. Você me conhecia desde criança. A voz saiu alta, trêmula. E mesmo assim acreditou que eu ia fugir com outro cara? As lágrimas desciam sem parar. Você achou mesmo que eu não prestava? Ele não respondeu. Não conseguiu, porque a resposta já estava ali. Eu esperei você, ela disse mais baixa agora. Esperei você ir atrás de mim. Esperei você duvidar. O silêncio voltou, mais pesado, mais real. Então, ele tentou se levantar, mas a dor nas costelas fez ele travar. O corpo falhou, e ele caiu de volta, apoiando no chão. Mesmo assim, não desistiu. Me perdoa, disse a voz quebrada. Eu fui fraco, fui burro. Deixei tirarem você de mim. Ele chorava, sem esconder. Eu achei que tinha te perdido para sempre. E mesmo assim, nunca consegui esquecer você. Ana ficou imóvel, olhando, sentindo, tudo. Agora que você está aqui, eu não vou deixar você ir de novo, continuou. Vamos embora daqui. Comigo, para longe de tudo isso. A proposta veio direto, sem plano, só sentimento. A gente começa de novo, do jeito certo. O silêncio ficou longo, pesado, mas diferente, porque agora não era só dor, era escolha. Ana respirou fundo, tentando se controlar, mas não conseguiu. As lágrimas vieram mais fortes. Ela deu um passo à frente, e mais um, parando bem na frente dele. Ajoelhado, quebrado, esperando. Ela olhou nos olhos dele por alguns segundos, longos, profundos, e então, sem dizer nada, se abaixou. Segurou o rosto dele com as duas mãos e puxou ele para perto, abraçando, forte, de verdade. Augusto travou por um segundo, como se não acreditasse, e então abraçou de volta. Com tudo, mesmo com dor, mesmo com dificuldade, como se estivesse segurando algo que quase perdeu para sempre. Ana fechou os olhos, chorando, mas agora, diferente. Não era só dor, era alívio, era tudo que ficou preso por anos, saindo de uma vez. Você é um idiota, murmurou entre o choro, mas dessa vez, sem raiva. Ele respirou fundo, ainda abraçado nela. Eu sei, silêncio, mas agora, leve, depois de tudo, depois da humilhação, depois da mentira, depois da dor, ali, naquele abraço. Parecia que pela primeira vez tinha uma saída, uma chance, uma luz no fim de tudo. No fim, não era só sobre humilhação, nem sobre dinheiro, nem sobre quem tinha mais poder. Era sobre escolhas, sobre o quanto o orgulho ferido pode machucar,
sobre como a verdade oculta sempre dá um jeito de aparecer, e sobre o quanto a gente pode perder quando acredita nas pessoas erradas. Ana sofreu, foi rejeitada, foi apagada, mas não perdeu quem ela era. E foi isso que trouxe ela de volta. Já Augusto, só quando perdeu tudo, é que entendeu o valor de quem sempre esteve ali. Porque, no fundo, a verdadeira justiça divina não vem do dinheiro, vem da consciência. E agora eu te pergunto, você já julgou alguém pelas aparências? Já confiou em alguém e depois descobriu que tudo era mentira? O que você faria no lugar dela? Me conta aqui nos comentários e diz também de onde você está assistindo, quero muito saber. E se essa história mexeu com você, não sai agora. Clica no próximo vídeo que já está aparecendo na sua tela. Tenho certeza que ele vai te prender do começo ao fim, porque a próxima história pode ser ainda mais forte que essa.